Hoje nós vamos estudar um pouquinho do sistema reprodutor masculino. Estudamos o sistema reprodutor feminino, para depois a gente falar sobre os tipos de reprodução. O sistema reprodutor masculino também é formado por órgãos internos e externos. Os principais órgãos são a uretra, pênis, próstata, vesícula seminal, canais diferentes, epidídimo e testículo. Quando a gente fala de sistema reprodutor masculino, a gente lembra e fala de testosterona. O que é testosterona? É o principal hormônio masculino. Ele ocorre em grande quantidade na puberdade, porque é a testosterona que é responsável pelas características secundárias do homem. O que são essas características? Aparecimento maior de pelos, o engrossamento da voz e a produção do espermatozoide, que é o principal fator que nós vamos estudar aqui no sistema reprodutor masculino. Como eu disse na aula anterior, quando a gente trabalha sistema reprodutor, às vezes ele fica como se fosse um tabu. Porém, a gente precisa saber como que funciona. Muitas vezes a gente não sabe como que funciona o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Quando a gente fala em sistema reprodutor, nós vamos começar pelo primeiro órgão, que é os testículos. Os testículos, eles ficam dentro de um sacro escrotal. Esse testículo é um dos principais órgãos porque é nele que produz o espermatozoide. É nele que ocorre a produção do espermatozoide. Então, qual que é a função do testículo? Produzir o espermatozoide. O testículo, ele produz esse espermatozoide e armazena ele nesses saquinhos enovelados, que é chamado de epidídimo. Então, ele está constantemente produzindo e armazenando no epidídimo. Só que detalhe, como eu disse que o sistema reprodutor feminino, a mulher já nasce e ele já tem os seus óvulos prontos. Aqui não. O homem, ele começa a produzir o espermatozoide na puberdade. Quanto criança, ele não tem espermatozoide. A mulher, ela já tem os óvulos. Por isso a diferenciação. Se vocês observarem, a mulher, ela tem uma fase que ela para de produzir óvulos. Porque ela já nasce com esses óvulos e começa a liberar eles na puberdade. E chega uma época que ela para de liberar esses óvulos. O homem não. Ele começa a produzir espermatozoide na puberdade e vai até o resto da sua vida. Por isso que é difícil a gente ver mães acima de 45 anos. Mas é comum você ver pais de 70 anos. Porque o homem, ele vai produzir espermatozoide até no fim da vida dele. Esse testículo aqui, ele vai estar em ação com produção de espermatozoide sempre. Vai armazenar eles aqui no epidídimo. Durante um ato sexual, como que é liberado o espermatozoide? Qual que é o caminho que ele percorre? Lembrando que o espermatozoide, ele é muito sensível. Muito sensível. Se vocês observarem, aqui nós temos um canal que é chamado de canal deferente ou ducto diferente. Aqui é produzido, no caso, um líquido chamado líquido seminal, que é liberado pela vesícula seminal, juntamente com outro líquido que é produzido na próstata, que é uma bolsinha que fica aqui no final do ducto diferente. Esses líquidos são armazenados aqui para ajudar o espermatozoide na movimentação. Além disso, a vesícula seminal também produz o líquido seminal, no caso, que neutraliza a acidez tanto da urina quanto da vagina da mulher. Como eu disse para vocês, o espermatozoide, ele é muito sensível. Então, tanto a vesícula seminal quanto a próstata tem a finalidade de produzir líquidos que auxiliam o espermatozoide. Quando o espermatozoide se encontra a esses líquidos, ele larga de chamar espermatozoide e recebe o nome de esperma ou sêmen. Então é diferente, espermatozoide é o gameta masculino sozinho. Quando ele recebe os líquidos da vesícula seminal
e da próstata, ele passa a chamar esperma ou sêmen, que é liberado pela uretra, que a gente vai falar um pouquinho dela também. A uretra, ela é um órgão comum tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor. Ela tem função nesses dois sistemas, porque é pela uretra que elimina o sêmen ou esperma durante o ato sexual e também por onde libera a urina. Mas ela tem a capacidade de diferenciar os dois. Não tem como liberar urina e esperma ou sêmen junto. Cada um no seu devido horário. Graças a uma musculatura que a bexiga tem, que consegue segurar a urina. Por isso que a próstata, ela produz um líquido que neutraliza a acidez da urina, porque ao passar a urina por aqui, pode ser que fique restinho de urina e tem uma acidez. E o espermatozoide, como eu disse para vocês, ele é muito sensível. Então ele precisa desses líquidos para conseguir sobreviver. Só para vocês terem uma noção, durante uma ejaculação, durante um ato sexual, o homem pode eliminar aí 400 milhões de espermatozoides. Só que somente um vai chegar até o final, lá na tuba uterina, e conseguir fecundar o óvulo. Então, assim, é uma produção muito grande, porém, eles são muito sensíveis. E um dos fatores do saco escrotal ser de fora do corpo é essa questão. Por que o espermatozoide ele fica armazenado aqui? Ele não é armazenado dentro do nosso organismo. Ele faz esse percurso aqui após ou só durante uma ejaculação. Porque o espermatozoide não tolera a temperatura de 36,5 graus em média, que é a nossa temperatura corporal. Ele morre. Então o saco escrotal ele fica de fora justamente para que esse espermatozoide não corra o risco de morrer com a temperatura alta que tem o nosso corpo. Aqui ele é resfriado. Por isso que o saco escrotal ele fica fora do corpo, os testículos também. Porque o espermatozoide, mais uma vez eu vou dizer para vocês, é muito sensível. Ele é produzido em torno de 400 milhões de espermatozoides durante uma ejaculação e somente um consegue percorrer todo o caminho do sistema reprodutor feminino, porque a vagina da mulher ela é super ácida. Então, só durante aquele percurso que ele tem que passar por dentro da vagina, ele já morre ali em torno de uns 300 milhões. Tem que percorrer o útero até chegar à tuba uterina e encontrar o óvulo. Então, o espermatozoide ele é muito sensível. O órgão externo também é o pênis. Primeira coisa que eu sempre gosto de falar, gente. Pênis não tem osso. Ele é um órgão esponjoso, carnoso, mas não tem ossos. Essa parte, no caso, esse tecido esponjoso, ele faz a função de, no caso, proteger a uretra. E o carnoso, ele se enche de sangue para que tenha ereção durante um ato sexual e ele tem que ser estimulado. Então, quando ele tem ereção, é porque ele está cheio de sangue. Muito sangue do corpo corre para aquele órgão, para que ele encha os vasos e consiga ter uma ereção. Essa ereção, normalmente, ela é feita para que haja ejaculação, ou seja, a liberação do sêmen ou esperma. Quando há ejaculação, que é o processo do sêmen, não tem como urinar. A bexiga consegue fechar o canal para que haja somente a ejaculação. Mas o pênis ele pode ter ereção por outros fatores? Sim. Ou quando o homem está sonhando, tem algum sonho, ou até mesmo quando a bexiga está muito cheia, ele pode começar a ter ereção, é um sinal. Mas normalmente ele tem a ereção para ejaculação, ou seja, durante um ato sexual. Então, só relembrando, os principais órgãos do sistema reprodutor masculino: testículo, epidídimo, ducto diferente, vesícula seminal, próstata e pênis. É o caminho que o espermatozoide percorre, produzido no testículo, armazenado no epidídimo, passa pelo canal deferente ou ducto diferente,
chega na próstata, recebe, né, os líquidos da vesícula seminal para ajudar na movimentação e o líquido prostático para auxiliar e neutralizar a acidez tanto da urina quanto da vagina. E aqui ele passa a receber o nome de esperma ou sêmen. Já não é mais só espermatozoide. E vai ser jogado ao meio externo, liberado ao meio externo através da ejaculação pela uretra, que tem função também no sistema reprodutor e no sistema urinário. O pênis também é considerado um órgão tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário, porque ele carrega a uretra. Então fica aí algumas dicas, prestem bastante atenção na explicação e espero que vocês entendam melhor o sistema reprodutor masculino.